de volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Cristiano Silveira Paiva. Nós estamos falando sobre urologia, oncologia, estamos falando sobre a saúde do homem, coisa que nós sabemos que é extremamente fechada, já que os homens têm vergonha de falar um pouco da sua saúde. Vamos fazer uma pergunta: é mito ou é verdade a cirurgia quanto à cirurgia de próstata, quanto à relação da perda da sexualidade, a perda da potência sexual do homem? Essa cirurgia, ela tira a potência sexual do homem ou não? Isso, hein? Também é uma dúvida que sempre chega, seja no sistema público ou seja no sistema privado. Existem duas formas hoje, duas abordagens cirúrgicas da próstata. Uma é para doença benigna, que chama hiperplasia benigna da próstata. Todos nós, homens, vamos ter isso, tá? É um crescimento benigno, está relacionado com a idade. Isso a gente tira só o núcleo da próstata, seja com raspagem, seja com laser, seja com a injeção de algumas substâncias, toxina botulínica, algumas outras terapias alternativas, tá? E a maioria delas feita pelo canal. 90% das cirurgias são feitas pelo canal da urina e só 10% são feitas de forma aberta. A gente reserva a cirurgia aberta da próstata, benigna, cirurgia benigna, é quando a próstata é muito grande. Você tem uma ideia, uma próstata normal, ela é do tamanho de uma noz, pesa 20 gramas. Quando esse tamanho da próstata atinge 80, 100 gramas, a gente já não consegue tirar só o núcleo. Então a gente tem que fazer a cirurgia e tirar de forma aberta, né? Já o câncer de próstata, nós temos que tirar a próstata inteira junto com as vesículas seminais. Existe sim uma relação de perda da potência. Por quê? Os nervos da ereção, eles passam de 3 a 5 milímetros lateral e posterior à próstata. Significa que se o cirurgião não usar a lupa cirúrgica, não usar um instrumental adequado, e a gente tem até um número, viu? Se ele não fizer pelo menos 40 cirurgias por ano, a chance dele lesar esse nervo é muito grande e o paciente vai ficar impotente. Então, a necessidade de procurar um cirurgião de sua confiança. Com certeza. A gente sempre orienta, primeiro, tem algumas características, tá? Qualquer especialidade cirúrgica, seja urologia, cirurgia vascular, cirurgia torácica, os resultados do cirurgião são medidos por número de cirurgias. Antigamente era pela idade. Você chegava no consultório, pegava um senhor, e falava: esse cirurgião deve ser extremamente experiente. Muitas vezes ele tinha realmente uma idade de tempo de medicina grande, mas pouca experiência cirúrgica. Hoje não, principalmente na época da cirurgia minimamente invasiva, que é o que a gente hoje faz com bastante critério, isso aí inverteu. Por quê? Porque nós estamos diretamente ligados à tecnologia. E nós, da geração da tecnologia, estamos caminhando nesse sentido. Quer dizer, maior número de cirurgias com tempo mais curto. Quer dizer, profissionais mais jovens e com número de cirurgias extremamente avançado. Isso está acontecendo não só na medicina, está acontecendo no direito, está acontecendo em todas as áreas. Hoje, eu sempre digo que o melhor advogado não é mais aquele, muito advogado não vai gostar do que eu vou falar agora, não é mais aquele advogado de 70 anos, é o advogado de 30 a 45, porque ele está com pique, está estudando toda hora e ele está todo dia trabalhando diretamente com aquela matéria. E é bom sempre você pegar um especialista, não faz tudo. O clínico é muito bom, o clínico, tanto médico como advogado, eu estou falando disso, o clínico é bom que ele diz qual é o problema, mas quem vai fazer o tratamento vai ser o especialista. Então, procure sempre o especialista, independente da área. Se for advogado, um advogado especialista. Se for um cirurgião especialista. Se for um dentista especialista. Então, cada um na sua e vamos para frente. E falando um pouquinho agora de prevenção do câncer de próstata. Como é que nós fazemos para prevenir essa doença que muitas pessoas morrem de medo? Isso. O câncer de próstata ele tem assim, duas formas que a gente pode até trabalhar de forma preventiva. Existe uma que a gente não evita, tá? O câncer de próstata ele tem fator hereditário importante. Pra você ter uma ideia, quando eu tenho um parente de primeiro grau, que são pai, irmãos, filhos, que tem câncer de próstata, eu aumento de 2 a 4 vezes a chance de ter.
À medida que eu vou agregando, por exemplo, se eu tenho mais de um parente na família, isso aí vai dobrando. Quer dizer, quanto mais parentes de primeiro grau tem na família, maior minha chance de ter câncer de próstata. Infelizmente, isso eu não tenho como evitar. Agora, o que eu posso, em termos ambientais? Primeiro é dieta. As pessoas que comem, que não têm cuidado de se alimentar de forma adequada, o que seria isso? Comida extremamente calórica, comida extremamente rica em gordura, gordura insaturada. Em relação a estilo de vida, pacientes sedentários, obesos, esses pacientes são candidatos a terem câncer de próstata no futuro. Então, assim, quando o paciente vai comigo no consultório, seja na parte privada ou no sistema público, a gente tenta sempre orientar nesse sentido. Se o paciente está com sobrepeso, a gente já estimula, fazer atividade física, melhorar a dieta. Faz parte hoje, a gente não só pedir PSA, a gente pede também as dosagens de colesterol, ver se o paciente não é diabético. Então, assim, a gente faz uma abordagem geral. Então, tudo isso é importante. Então, se você defina como eu posso prevenir câncer de próstata, atividade física, evitar o sedentarismo, a obesidade, tá? E procurar uma alimentação adequada. Existem alguns alimentos que são importantes. O selênio, que a gente tem na castanha do Pará, vitamina E, tá? Outro também é o licopeno, é muito falado hoje em dia, que tem na melancia, no tomate. Também existe alguns estudos que falam a favor desse benefício, né? Eu já estou ficando feliz que eu estou dentro dessa alimentação, com exceção da castanha. Existe uma medicação que a gente utiliza quando a próstata é grande, chama finasterida, e uma outra da mesma classe que chama dudasterida. Foram feitos 2 estudos muito grandes no mundo, tá? Analisando o fator preventivo do uso dessas medicações. E a dudasterida realmente protegeu contra o aparecimento do câncer de próstata. Agora, o interessante é que ela tem como ela bloqueia a ação da testosterona, ela causa, entre aspas, uma certa disfunção sexual, uma impotência. Então, isso aí restringe um pouco a sua utilização. É importante porque, de repente, a pessoa ouve a matéria e fala, eu vou começar a tomar por conta própria essas medicações. Só que existem efeitos e um deles é justamente a perda da potência. Ok, vou fazer agora um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.